Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado, venho aqui neste nosso cantinho Palavras que Confortam, trazer um tema para vocês que eu acho que seria muito interessante nós conversarmos hoje. O tema é: a culpa é necessária? E dentre todos os conceitos trazidos, religioso, jurídico, geral, teve um que me chamou a atenção e que era a forma que eu me culpava. Então, observem: sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. Vocês se identificam com esse sentimento? Então, eu sempre acreditei que se eu não me culpasse pelas ações equivocadas que eu praticava, eu jamais iria modificar o meu comportamento. Isso tanto é real que, se eu visse uma pessoa que ela agiu de uma forma equivocada e ela não se sentisse culpada pela ação que ela praticou, o meu julgamento ele se fazia imediato. Se eu faço esse julgamento para o outro, se eu levo a minha visão de que o outro não faria nenhuma modificação, porque se ele não se sente culpado, então era porque ele não tinha se arrependido, com certeza era a forma como eu agia comigo mesmo, o meu julgamento segundo as minhas ações. Se eu não me sinto culpada, eu não vou modificar as minhas ações, porque eu não me arrependi das ações. Enquanto nós acreditarmos que a culpa é um instrumento para o nosso crescer, ela é uma ferramenta extremamente necessária para nós. Isso já é um impacto. Por quê? Porque se eu acredito nisso, essa é a realidade em que eu vivo. E se eu continuo alimentando essa realidade, eu jamais vou me libertar da utilização dessa ferramenta. Quando nós agimos de uma forma equivocada, o primeiro ponto que nós temos que pensar é: o que me fez agir dessa forma? É o primeiro ponto. Porque se eu ajo dessa forma, acreditando que eu iria ter um resultado razoável, necessário para mim ou para outras pessoas, que elas iriam se beneficiar ou eu iria me beneficiar com aquilo, mas o resultado não foi o que eu esperava, normalmente é o que faz me arrepender da escolha que eu fiz. É este resultado. No momento em que nós vivenciamos as consequências das nossas ações, é que nós, angariando um pouco mais de experiência, nós temos condição de fazer as mudanças no nosso pensar. Se eu agir e não deu certo, então, neste momento, eu me arrependo da minha ação porque não deu certo. Então, no meu arrependimento, quais são as ferramentas que eu preciso me utilizar que não seja a culpa, por exemplo? É a minha consciência de que, se eu agir de novo desta forma, o resultado será igual. Que se eu desejo um resultado diferente, eu preciso agir de uma forma diferente. As mudanças são necessárias para isso. É claro que eu posso me entristecer, é claro que eu posso não ficar satisfeita, mas eu tenho que ter consciência que a culpa, a única coisa que a culpa ela me faz é vivenciar um momento de extrema dor por aquilo que eu não alcancei, por eu ter agido e não ter dado certo, e muitas vezes eu fico nesse processo muito tempo, perdendo tempo. Claro que vai haver aprendizado. Este meu sofrimento, este meu momento de estagnação, entre aspas, vai me trazer aprendizado. Mas eu poderia simplesmente, ou pelo menos, eu poderia
dali, verificando que não deu certo a minha ação, seguir em frente dizendo para mim, não deu certo. Eu não pensei nisso, nisso e nisso. Então, eu estou fazendo uma análise. Mas eu sei que sou capaz de, valorizando o meu esforço. E eu tenho que mudar isso. E aí, eu abraço a possível mudança de mim mesma, das minhas ações, dos meus pensamentos, para que eu possa atingir este resultado que almejo, ou outros tantos, quando eu percebo que talvez não seja ele o mais adequado para mim. Quando eu percebo que os reflexos, eles não são aqueles que eu desejo, eu flagro a culpa se instalando. Mas, Adriano, você não falou que não era para a gente se sentir culpado? Mas como que eu não vou me sentir culpada se eu vivencio esta ferramenta na minha vida como eficaz durante séculos e eu simplesmente vou conseguir extraí-la de mim imediatamente? Não. Então, eu vou flagrar a culpa em mim. Mas no momento em que eu flagrar essa culpa em mim, é um momento em que eu vou ter que buscar a minha consciência, ou eu necessito buscar a minha consciência, para que eu diga, ok, não deu certo, mas será que você merece ser massacrada por você mesma porque não deu certo? Neste momento, eu me utilizo de inúmeras ferramentas que vocês já devem ter escutado aos montes, que é o auto-perdão, que é a misericórdia divina que existe em nós através do nosso Deus interior, que é o autoconhecimento. Porque no momento em que nós vamos analisando a situação, vamos perdoando as nossas ações, que é pelo auto-perdão, nós vamos buscando as mudanças para que não continue da mesma forma. Nós damos passos importantíssimos para o nosso crescer evolutivo. E neste momento, apesar da culpa que se instalou, nós começamos a mostrar para o nosso próprio ser a nossa capacidade de seguir em frente sem o sofrimento. A partir desse momento em que eu percebo a culpa em mim, em que eu dou a minha oportunidade de eu continuar em frente, tendo outros momentos para eu poder acertar, eu estou na aplicação do auto-amor, de plena amorosidade por mim, de plena valorização do ser que eu estou me construindo. E aí, mais e mais vou me tornando a minha melhor amiga. E vocês? Como vocês agem? Como vocês estão trazendo para vocês estes momentos em que nós, entre aspas, falhamos diante de uma experiência na nossa vida? E por que eu estou falando entre aspas? Porque no momento em que nós estamos vivenciando uma experiência e a experiência não sai como nós queremos, isso não poderia, não deveria ser encarado por nós como uma falha. Isso deveria ser considerado por nós como mais uma oportunidade de aprendizado para que nós possamos alcançar aquilo que nós almejamos e que nós ainda não sabemos como. Uma história muito interessante é a de Thomas Edison. E eu vou ler para vocês só um pedacinho, que é a seguinte. Em 1879, uma lâmpada assim construída brilhou por 48 horas contínuas. E nas comemorações do final de ano, uma rua inteira próximo ao laboratório foi iluminada para demonstração pública. Alguns anos se passaram e conta-se que Thomas Edison, antes de conseguir fazer a ideia da lâmpada funcionar, admitiu que havia criado 100 maneiras erradas de se construir uma lâmpada. Olha que coisa interessante. Por que eu trouxe a história do Thomas Edison para vocês? Porque, às vezes, a gente só valoriza o que a gente conquistou.
Mas vocês podem ter certeza que essas 100 maneiras erradas de se construir uma lâmpada de Thomas Edison serviram para as outras tantas invenções e até para chegar à própria lâmpada. Quando nós pensamos que nós acertamos pela primeira vez alguma coisa, é porque nós muitas vezes não percebemos o quanto nós tivemos que angariar aprendizados e entendimentos em situações certas ou erradas que passamos na nossa vida para que a gente possa atingir um determinado resultado. Se nós valorizarmos o que a gente vai ganhando em cada experiência, nós vamos chegar muito mais rápido ao sucesso que a gente quer alcançar. Lembrando também que este sucesso, ele nos traz, claro, uma sensação de satisfação, uma elevação da nossa autoestima, o entendimento que nós somos capazes, mas se nós pensarmos as 100 vezes que a gente se equivocou, né? As 100 vezes, as 100 maneiras erradas de se construir uma lâmpada, nós vamos valorizar um outro ponto fenomenal que às vezes a gente não se percebe, o quanto somos persistentes, o quanto nós acreditamos em nós a ponto de errarmos 100 vezes, o quanto nós acreditamos em nós e neste nosso potencial a ponto de nós irmos superando cada equívoco nosso, seguindo pela trilha em busca daquilo que a gente acredita que é capaz de realizar. Vamos substituir a culpa devagar, sem nos maltratar, sem brigar conosco quando a sentirmos em nós? Devagarzinho a gente consegue isso. Eu espero que vocês possam ter aproveitado este nosso momento de reflexão. Eu espero que nós estejamos juntos na próxima semana e de todo o coração. Meu desejo é que fiquem com Deus.